Olá, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a importância de realizar uma análise de solo, análise de nematóides e o que isso pode trazer de benefícios e de ganhos para o produtor no final do dia. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário e essas importâncias, é o Marni Bright, diretor técnico e sócio fundador do grupo Exata Brasil. Já está aqui conosco por vídeo. Marni, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer aí estar aqui no Notícias Agrícolas e gostaria de dar boas-vindas aí também a todos, né, aqui os espectadores que vão assistir aí a nossa entrevista. Marni, começa, por favor, para a gente ir entendendo um pouquinho melhor os trabalhos desenvolvidos aí para você. Comenta para a gente um pouquinho as áreas de atuação do Grupo Exata Brasil, como é que vocês atuam no dia a dia do produtor, um grupo que já está no país há bastante tempo já, né? É verdade, nós estamos aí já há quase 30 anos, né, já com o Grupo Exata Brasil, e a Exata Brasil trabalha em prestação de serviços, em análises agronômicas, né? Então, quando o produtor faz o planejamento da sua da cultura que ele vai implementar, né, e todo o seu planejamento anual, né, ele inclui realmente essa etapa que é importantíssima, são as análises, né, para saber como é que está o solo, em que situação que está em termos de química, física, biológica, né, a parte de nematóides, né. Então, assim, entra dentro do planejamento do produtor. E é importante a gente destacar que as análises agronômicas elas são muito importantes para tomadas de decisões que pode ser de grande impacto na produção, principalmente nos gastos com corretivos e fertilizantes, né, e alguns produtos aí como produtos biológicos que vai ser utilizado para controle de pragas, né, e doenças na cultura. E Marne, tem algum momento ideal para o produtor realizar essa análise de solo? Quais que são as recomendações para ele começar bem feito e iniciar esse trabalho de análise? Então, existe sim. Na verdade, antes da implementação do plantio, né, normalmente, dependendo da região, logicamente, mas quando o produtor colhe a safrinha, por exemplo, ele já entra coletando terra, né, no solo, para poder fazer uma análise físico-química para a próxima safra, né? Então, normalmente, em várias regiões do Brasil, nós temos aí, normalmente, duas safras no ano, quando é cultura de sequeiro, né, safra e safrinha, ou até mesmo três, né, em determinadas regiões. E quando é irrigado, às vezes até mais do que isso. Então, entre uma cultura e outra, é o momento ideal para poder coletar o solo, para fazer análise, né? E depois, logicamente, quando a cultura estiver implementada, tem as análises foliares, né? Análise da folha da planta, para saber se elas estão nutridas. E também as análises de nematóides, que no caso, né, o produtor começa a identificar aí manchas, né, na área, reboleiras, então é a hora também de fazer análise para saber como é que está o impacto de nematóides na cultura daquele ano. Então é importantíssimo ter esse planejamento, né? Entre uma cultura e outra, depende de cada cliente, ele vai coletar a terra para poder verificar como é que está a nutrição do solo daquela área ali. Quando a gente faz essa coleta do solo, que tipo de parâmetros são analisados? Quais que são os feedbacks que essa análise traz para o produtor? Sim, essa pergunta é muito boa porque hoje nós temos diversos parâmetros para análise de solo. Os parâmetros mais tradicionais são químicos, né? Então, teor de cálcio, teor de magnésio, teor de alumínio, que é tóxico, né, para a planta, fósforo, potássio, micronutrientes, e também físicos, como o teor de argila, areia e silt, né? Que jeito que é esse solo, se ele tem mais argila, menos argila. Isso é muito importante detectar também, porque vai ser importante nas tomadas de decisões futuras. E, por último, agora, nós temos as análises biológicas, né? E um tipo de análise que está sendo muito realizada são as análises de bioAS, né? Que são duas enzimas do solo, arilsulfatase e beta-glicosidase. Essas enzimas, elas são importantes para a gente determinar a saúde do solo. Será que esse solo ele está indo para uma situação de degradação ou ele está sendo conservado?
Então, é uma análise relativamente nova, né? Nós temos aí 5 anos, né, que foi implementado no Brasil aqui, pela Embrapa, né, Cerrado, e é muito importante para poder observar esses parâmetros aí. Então, esse conjunto aí de análises, né, químicas, físicas e biológicas são muito importantes para se tomar uma decisão de racionalização de nutrientes, de aplicação de fertilizantes, que tipo de fertilizante, que tipo de corretivo, né, para poder também, além de nutrir aquela cultura, conservar o solo ao longo do tempo. E Marne, você destacou agora há pouco a questão dos nematóides, né? É um grande desafio que o produtor brasileiro vive, especialmente ali em algumas regiões produtoras. É de difícil controle, de difícil identificação. Essa análise de nematóides é bastante importante se a gente pensar na sequência de manejo, né? Isso. Essa aí até a gente deixou até a parte por causa disso, né? Hoje, todas as culturas, praticamente, culturas comerciais, são atacadas por nematóides que nada mais são do que vermes que tem no solo, né? A gente chama de fitonematóides, porque existem nematóides que não atacam plantas, e eles eles têm um estilete que eles vão sugar ali a seiva da planta, né? Ele atacam raízes, atacam até parte aérea. Então, é uma análise que, por que as áreas elas acabam se tornando infestadas de nematóides? Porque normalmente é uma monocultura que é utilizada, por exemplo, cana, vai ficar ali a cana às vezes 7 ou 8 anos na área, né? Só cana. Soja e milho também varia muito pouco são culturas econômicas e é difícil o produtor. Vamos fazer uma rotação de cultura, ele perde uma cultura econômica, né? Para controle, para ajudar no controle de nematóides. E o outro ponto importante é que as áreas, quanto mais calcareadas, mais favorecem os nematóides. Então, você vê que, ô Guilherme, nós estamos trabalhando com uma coisa antagônica, né? A gente precisa de corrigir a acidez do solo, só que conforme a gente vai corrigindo a acidez do solo, o pH do solo vai aumentando, isso favorece os nematóides também. Então, a gente tem que manter um equilíbrio, né? Você vai corrigir a acidez do solo, mas também você não pode jogar calcário demais, porque senão desenvolve muito nematóide. E se você deixar o solo muito ácido, às vezes não desenvolve muito nematóide, mas também você não tem um ambiente ideal para desenvolvimento de raiz. Então, quer dizer, realmente o controle cultural aí, essas decisões têm que ser tomadas à base de alguma informação que seja objetiva, que no caso são as análises, né? Então, ajudam muito nessas tomadas de decisões. E aí, Marne, para a gente ir olhando esses resultados, existem diversos métodos para fazer essas análises e tem alguns que trazem esses laudos, esses resultados com mais credibilidade, mais confiança para o produtor, né? Sim, o que o laboratório faz, Guilherme e espectadores, na verdade, aplicar métodos, certo? Então, o laboratório, existem vários métodos de análise, né? Se a gente for ver a nível mundial, existem muitos métodos de extração de fósforo, de quantificação de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, diversos métodos. Mas o que a gente tem que pegar? Por exemplo, no Brasil, por exemplo, normalmente a gente utiliza dois tipos de métodos, da Embrapa, solos, e método IAC, né? Então, para fósforo, por exemplo, é comum existir dois. Método de fósforo e análise de fósforo em Melich, né, que é um extrator ácido, e o fósforo extraído por resina, certo? Então, o que acontece? O laboratório ele vai e aplica o método, né? Então, o laboratório ele tem que estar com os métodos validados dentro da unidade do laboratório e aplicar o método, né? Então, quando o método é bem aplicado, você vai ter uma extração, né, uma quantificação daquele nutriente ali, de acordo com aquela metodologia. É lógico que, por exemplo, existe uma discussão muito grande, qual que é melhor, será que tem um que é melhor que o outro? Será que a minha área é muito calcareada, um é melhor que o outro? Existem realmente essas coisas, né, esses conhecimentos, assim, que o pessoal, logicamente, os clientes, os agrônomos, os técnicos que estão a campo, eles têm um histórico da área, eles vão falar, poxa, para minha área aqui é melhor aplicar eu prefiro esse método em detrimento do outro. Perfeito. O laboratório atua com todos. Mas o mais importante de um laboratório é ele conseguir garantir um resultado que dentro daquela metodologia que está sendo aplicada, certo? No caso nós da Exata, por exemplo, nós temos todos os métodos validados, nós temos os métodos acreditados numa ISO, que é uma norma internacional, né, que o resultado de análise vale aqui e vale a todos os países signatários dessa ISO, que chama ISO 17025. Então, quando o cliente recebe o resultado e ele quiser, às vezes, tirar alguma dúvida, nós temos toda a rastreabilidade desse resultado. O que aconteceu?
que método que foi aplicado, quais que são os critérios que utilizamos para a validação do método, quais são os limites de quantificação do método, as incertezas de medições daquele método, são tudo parâmetros internos que dão segurança ao resultado de análise para o cliente. E aí, Maine, o produtor com uma boa análise de solo feita, com esse laudo em mãos, que tipo de ganhos ele consegue trazer para o dia a dia dele? Ele consegue mais produtividade? Ele consegue, de repente, economizar em insumos? Tudo isso entra na conta dos benefícios de fazer essa análise, né? Sim, perfeito. Veja bem, uma análise hoje, vamos pegar uma análise de solo hoje, dentro da agricultura de precisão, normalmente o pessoal coleta uma amostra, né, manda para o laboratório uma amostra a cada 5 hectares. Então, hoje, uma análise no laboratório, ela custa aí 0,2% do custo de produção. É muito baixo, né, esse investimento, assim, comparando com o custo de produção de uma soja, do milho, por exemplo. Vamos falar de cultura de grãos aqui. Então, quando ele pega o resultado dessa análise, ele pode, isso que você falou, poxa, o que está faltando na minha área? Será que a minha área está homogênea? Não. Então eu posso racionalizar a adubação, por exemplo. Em lugar onde está faltando mais fósforo, vai mais fósforo, mas ali às vezes está sobrando potássio, vai menos potássio. Mais para frente, uma aplicação taxa variável, por exemplo, ele vai fazer o contrário. Então, dependendo da área, ele vai racionalizar essa adubação. Então, isso vai trazer vamos dizer assim, talvez nem é uma economia de fertilizante, mas é uma aplicação de fertilizante a quantidade certa no local certo, tá? Então a análise serve para isso também. Logicamente que existem áreas, ô Guilherme, que a gente analisa aqui, que a gente vê que tem sobrando nutrientes. Então, quer dizer, por exemplo, tem áreas que tem teor de potássio que está sobrando. Então, o cliente, de repente, ele pode fazer manejo, poxa, esse ano eu vou diminuir a aplicação de potássio e vou aumentar a de fósforo, né? Dependendo do custo aí, do preço do que está o fertilizante, porque nós sabemos que esses fertilizantes são importados, eles têm várias influências desses preços aí, né? Então a análise ele te dá essa racionalização e o custo dela é muito baixo, né? E além do que, por exemplo, em áreas que estão precisando de correção de solo, que é no caso de calcário, né? O cliente ele pode, quem fez a análise, o produtor, ele pode tomar uma decisão muito mais assertiva, tem que tipo de calcário colocar. Será que eu preciso de um calcário com mais magnésio, mais cálcio? Qual que é o balanço desses dois nutrientes, né? E então são decisões que vão com certeza trazer racionalidade para a cultura e muitas vezes, né? Quer dizer, a maioria das vezes pode sim economizar valores aí, né? Quer dizer, é uma economia que o produtor pode ter em relação a essa utilização desses insumos aí. E Maine, agora há pouco você tinha comentado sobre a análise de folhas. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse tipo de análise e também é possível manter essas aferições durante o desenvolvimento da cultura? Sim. A vantagem da folha, da análise de folha, é que a gente usa a própria planta como extrator. Enquanto que no solo eu utilizo um extrator artificial, né, que eu produzo no laboratório. Então, eu estou imitando o que a planta faria. A análise foliar, não. É a planta que extrai. E aí eu coleto a folha e a gente analisa. Então, a gente determina exatamente o que que aquela planta absorveu de nutrientes do solo, né? E se faltou alguma coisa. Então, muito importante para a utilização da análise foliar é para isso, aferir o que que foi feito. Pô, eu fiz uma adubação lá. Será que essa adubação teve bom resultado? Está faltando algum micronutriente, né? E hoje a Exata disponibiliza também no site a nossa interpretação de análise foliar pelo DRIS, que é um método, né, que a gente utiliza estatística, comparando nutrientes par a par, para a interpretação de análise foliar. Então, isso aí é um ganho muito grande. O cliente pode coletar uma folha, de repente, um pouco mais cedo, né, da época que é a época recomendada, para ver como é que está esse balanço de nutrientes na folha. E aí ele pode fazer uma intervenção já, se tiver faltando algum nutriente, por exemplo, já fazer uma intervenção via foliar. Então, são pontos que a gente vem a somar aí com as decisões a serem tomadas em relação ao balanço de nutrientes. Por que que isso tudo é muito importante? Porque hoje as culturas, principalmente anuais, são de ciclo bastante curtos, né, Guilherme? Então, as decisões têm que ser tomadas muito rápido, né? Então, não dá para você ficar esperando, às vezes, pô, a planta logo vai estar colhendo, né? Já, uma soja hoje de crescimento indeterminado, ela nasce ali, já germina e daqui a pouco já está florando, tá? Então,
Por isso que a necessidade de você ficar realmente tendo essas informações em tempo mais rápido, né, mais em tempo real ali, é muito importante para não deixar passar alguma deficiência, alguma coisa ali, que você poderia ter uma intervenção aí e corrigir em tempo hábil, vamos dizer assim. E Marne, tem novidades também chegando para o produtor, análise metagenômica. Comenta para a gente um pouquinho como é que funciona essa análise, que tipo de insights ela pode trazer para o produtor brasileiro. Sim, esse tipo de análise é uma análise que também é uma análise biológica aí recente, vamos dizer assim, comparando com as outras, né? E a gente analisa nessa análise aí o DNA do solo, né? Então, quais são os organismos que tem no solo ali, de um modo geral? Então, uma análise metagenômica, ela vai te dar, assim, muita informação. Então, o que que o produtor tem que ter? É lógico que quando ela sai do laboratório, normalmente os resultados já vêm um pouco, como é que faz? Limpos, vamos dizer assim, né? A gente tira um pouco dos ruídos aí que tem, porque DNA do solo tem todo tipo de organismo que tiver lá. E, logicamente, o interesse maior aí, a gente observa que os nematóides, por exemplo, né, dá para poder ter uma noção boa, né, de quantidade, do que tem nematóides lá, mas também de fungos e bactérias que vão poder causar algum problema para a cultura no futuro, né? Então, existem doenças de solo aí que, de repente, na quantidade que tiver, pode ser que no futuro, não é certeza, mas pode ser que no futuro elas causem um impacto negativo ali. Então, são alguns pontos que podem ser extraídos desse tipo de análise. É lógico que a análise metagenômica tem mais coisas a oferecer, mas também precisam também os estudos assim vir e andando junto para poder a gente aproveitar mais desse tipo de análise. Mas é o que nós estamos falando, né, Guilherme? A gente está cada vez que passa o tempo, há necessidade de a gente analisar mais detalhadamente o solo, né? O que realmente tem ali, o que realmente como é que está a parte viva do solo, por exemplo, a parte biológica do solo, a parte química do solo, a parte física do solo. Então, quer dizer, eu acho que daqui para frente as análises física, química e biológica, através da metagenômica e das enzimas, elas com certeza vão fazer parte aí do dia a dia do produtor, cada vez mais vão fazer parte do dia a dia do produtor. Então, o produtor vai ter que realmente se familiarizar com isso aí, porque grandes decisões podem ser tomadas com esses resultados aí. Até porque, né, Marne, o solo é o grande bem do produtor, é a partir dele que tudo é produzido, tudo vem para a mão do produtor, para a agricultura. É muito importante cuidar bem desse solo, né? Perfeito. Se você for analisar bem, a gente diz o seguinte: o solo é uma fina camada sobre a crosta terrestre. Por que uma fina camada? Porque comparando com o globo, ele é muito bem fino mesmo, né? E a parte produtiva do solo, principalmente, é aquela mais superficial ainda, aqueles primeiros ali 5, 10 centímetros. Então, se a gente tem que cuidar disso daí, imagina uma erosão que levar esse solo embora. É muito difícil recuperar isso depois, leva muito tempo. Então, todo esse cuidado, toda essa investigação, toda essa quantificação aí de nutrientes e de parte biológica, ele vem a somar com essa proteção. É uma coisa que você falou certa. É o principal fator de produção nessas grandes áreas aí é o solo, né? Existem aí, tem o fertilizante, tem o capital, tem a mão de obra, tem tudo, mas o solo, se estiver bem conservado, você com certeza vai conseguir ter uma produção boa, né? A possibilidade de, logicamente, que depende de outros fatores, como clima, fatores externos, mas o que está no nosso controle é o solo. Então, vamos cuidar bem dele. E para isso, precisa conhecer o solo, né? Como é que está o meu solo? Se realmente está faltando algum nutriente, eu preciso acrescentar alguma coisa, preciso de um manejo diferenciado, preciso de uma planta de cobertura, de repente. Tudo isso pode ser tomado, essas decisões podem ser tomadas com essas análises aí que a Exata Brasil oferece. Marni, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância das análises de solo, de nematóides, de folhas e todos esses insights importantes que o produtor pode tirar a partir dessas análises. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria só de deixar um recado final. A Exata hoje ela está muito preocupada com qualidade e velocidade de entrega dos resultados. Nós sabemos que é muito importante.
Então, os investimentos que estão sendo realizados são para melhorar cada vez mais isso. Então, o nosso cliente hoje ele tem, se chegar até nós temos uma capacidade de produzir de análise de solo de 7.500 a 8.000 amostras por dia para poder atender rapidamente, para o cliente poder tomar essas decisões rapidamente. Então, caso o cliente queira conhecer um pouco mais do laboratório, o laboratório é transparente, nós fazemos visitas, recebemos as pessoas, tiramos dúvidas. Se quiser auditar os métodos, estamos à disposição. E eu, pessoalmente, me coloco à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, né, que possa existir sobre qualquer tipo de análise que a Exata Brasil oferece. E, no mais, gostaria de agradecer a oportunidade, né, e estamos à disposição se caso precisarem de alguma dúvida, alguma coisa na Exata. Marli, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas abertas para você, para todo mundo do Grupo Exata Brasil voltar mais vezes, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Esse o Marni Bright, diretor técnico e sócio fundador do Grupo Exata Brasil, destacando com a gente a importância do produtor rural ter uma boa análise de solo. A partir dessa análise de solo, ele vai poder tomar uma série de decisões que vão refletir em produtividade, em custos de produção, até alocar melhor os insumos utilizados nessa produção. Tudo isso a partir de uma boa análise de solo. Inclusive, essa análise também pode auxiliar o produtor no combate dos nematóides, que é um dos principais desafios do produtor brasileiro neste momento em algumas regiões produtoras do país. Essa análise de solo ajuda também neste controle, neste combate aos nematóides. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, ao vivo para você acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.